meus queridos, o grito foi proposital para lhe dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A hora que você estiver assistindo essa aula, saiba que essa aula é extremamente importante para o Enem. Por isso o grito, por isso o grito. Mentira, eu gosto de gritar mesmo. Na aula de hoje vamos aprender cinemática 4. Para os íntimos, ó, lançamento oblíquo. Para os íntimos não, né? Ficou o nome ainda mais feio. Os íntimos é cinemática 4. E movimento circular uniforme. Então, ó, vamos lançar hoje obliquamente e vamos circular uniformemente. Tô ruim das piadas hoje. Iniciando, então, lançamento oblíquo. Então, ó, antes de mais nada, não lê isso aqui não. Olha pra figurinha, velho. Olha pra figurinha. Futebol, todo mundo ali, Ney Day, Vini Day, qualquer coisa Day, não deu certo, né? Guardiola foi melhor, mas, cara, qual é a questão aqui? A questão aqui é que o lançamento oblíquo, ele tem essa forma, essa cara, essa aparência. Então tá olhando aqui para uma foto do lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, portanto, tem uma trajetória parabólica, fera. Lembra lá da matemática, né? Uma trajetória parabólica, descreve uma parábola, tá aí as concavidades. Então, ó, lançamento oblíquo, trajetória parabólica. Lembra sempre do futebol para associar. Beleza? É muito importante essas associações na hora da prova. E aí, ó, o que é que ele tem de especial, Matheus? Por que a gente tem que estudar lançamento oblíquo? Porque o cara é o cara, velho. Olha, ele é a junção de dois movimentos. Ah, isso aí qualquer um faz. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho movimento na vertical, eu tenho movimento na horizontal. Já já isso vai ficar mais claro. Até então, entenda que, olha, pega a caneta, fera, e anota essa observação. Entenda que, na vertical, o meu movimento assemelha-se a um lançamento vertical para cima. Portanto, possui aceleração. Então, o movimento na vertical é um movimento que possui aceleração. Ele é variado uniformemente. Já o movimento na horizontal, a gente chama ele de MRU. É o nosso velho conhecido, fera. Movimento retilíneo uniforme. Por que é uniforme? Porque não tem aceleração. A velocidade ao longo do eixo X, ou na horizontal, é sempre a mesma. Pausa para água. Golezinho dado. Vamos lá. Olha só, olha que lindo, fera. Olha que lindo, olha que lindo. Observe essas duas imagens, onde uma mostra o movimento na vertical, que está acontecendo, e a outra mostra o movimento na horizontal, que está acontecendo. Vamos analisar com calma. Na vertical, naquele movimento, ó, ele sobe acelerando, para em determinado momento, e aí desce acelerando também. Já na horizontal, como não há aceleração, ó, a velocidade é a mesma ao longo de todo o percurso. Então, o que é o lançamento oblíquo? É o juntar, esse movimento a esse movimento. Ao mesmo tempo eles vão acontecer, eles vão estar ocorrendo. Matheus, ao mesmo tempo é possível? É. Observa essa animação. Olha o que está acontecendo. Ó. Ao mesmo tempo que ele vai para a horizontal, ele acelera e acelera, invertendo ali em determinado momento o sentido do movimento. Percebeu isso, pera? Olha o meu VY, tá para cima, meu VY vai zerar em algum momento e vai inverter o sentido do movimento. Ou seja, ele começa indo para cima, subindo acelerado, enquanto na horizontal continua constante a velocidade. Constante. Esse VX aqui, o rosinha, ó, percebe? O rosinha na horizontal é sempre o mesmo. Não aumenta nem diminui. Por quê? Porque o movimento é uniforme. E a partir de determinado momento, ó, o meu VY, ele inverte o sentido. Ou seja, ele começa a descer, ser a favor da gravidade. Pegou isso, fera? Mais uma vez, só para a gente apreciar a beleza da física. Olha só, olha só. Tá indo, parou, inverteu o sentido e o VX lá. Constante, constante, constante. Trajetória parabólica. Aqui já vale ressaltar que o tempo que esse móvel, esse objeto, esse percurso, a pedra que você jogou no amiguinho... Não, hoje em dia mais não. É mais quem nunca jogou uma pedrinha, né? Então, ó, a pedra que você jogava no amiguinho, o tempo para subir é igual ao tempo para descer.
Portanto, o tempo total desse movimento, já anota também, fera, é igual ao tempo de subida mais o tempo de descida. Por quê? Porque o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Fechou, fera? Lançamento oblíquo, 2 movimentos, um acelerado, um uniforme, trajetória parabólica. Eu vou colocar mais uma vez só porque eu viciei nessas animações. Eu acho que é sensacional você ver o negócio acontecendo. Vamos lá, vamos em frente. Então, ó, agora uma figura mais estática, para a gente estudar a teoria por trás do lançamento oblíquo. A gente tem sempre uma velocidade inicial, ou seja, a velocidade com que esse corpo ele é lançado, certo? E essa velocidade inicial, ela está inclinada, ela está oblíqua, obviamente. Mas o que é interessante ressaltar é que em cada ponto dessa trajetória parabólica, em cada ponto, há uma velocidade em x e uma velocidade em y. Lembrando, né? Essa velocidade em x é sempre a mesma. Se você pegar aqui, aqui, aqui é a mesma. E a velocidade em y vai variar. Veja que esse vetor, vocês viram vetores na aula passada, né? Esse vetor v0y, ele está muito maior do que esse vetor vy aqui. Mesmo sendo velocidades em y, elas variam, certo? Por quê? Porque a aceleração está mudando ali. Tem coisas mudando. Ela é variada, é uniformemente variado esse movimento, certo? Só que tem um detalhe importante aqui, fera. Lembra lá da nossa animação que em determinado momento a minha velocidade em y ela zerou. Ela zerou e aí inverteu o sentido. Estava subindo, zerou e inverteu o sentido. Esse ponto em específico é um ponto que a gente conhece como ponto de altura máxima. Ou seja, anota isso, fera. Na altura máxima, a velocidade em x é constante, não vai mudar nunca, ele continua se deslocando para a direita, nesse caso aqui, mas a velocidade em y na altura máxima, ela é zero. Muitos problemas vão requerer de você saber esse detalhe aqui. Na altura máxima, a velocidade y zera instantaneamente, depois inverte o sentido do movimento. Fechou, fera? Gravidade sempre aqui apontando para baixo. Na maioria das questões, tendo valor 10 metros por segundo ao quadrado. Mateus, e os outros elementos? O h eu já falei, a altura máxima. E essa distância horizontal? Essa distância horizontal a gente vai chamar de alcance. Por isso a letra A maiúscula aqui. Então, qual foi o alcance do móvel? Ou seja, a distância que ele atingiu, quão longe ele foi. Imagina uma flecha sendo atirada, ou uma bola, um lançamento. Cruzei a bola. Cruzei. Qual foi a distância em x que a bola percorreu? Isso a gente chama de alcance. E aqui, θ é o ângulo que a minha velocidade inicial forma com a horizontal. Tudo bem até aí, fera? Qualquer dúvida, vem de zap depois. Então, ó, como eu estava dizendo, né? O ângulo de tiro ou ângulo de lançamento é o ângulo formado entre V0 e o eixo X. O alcance horizontal ou deslocamento horizontal, a gente já viu, é o ponto que ele volta a alcançar X. A flecha ou a altura máxima é a altura máxima atingida. V0, a velocidade inicial, a velocidade de lançamento. E o T total aqui é o tempo total, que a gente já sabe que é a soma entre o tempo de subida e o tempo de descida. Lembrando que eles são iguais. Então, 2 vezes o tempo de subida é o tempo total. Vamos lá. Equações. Equações. A gente gosta de trabalhar com equações. Física e matemática estão ali ligadas, andando juntinhas, fera. Juntinhas. Então, ó, a velocidade inicial de lançamento é igual a Vx. Por quê? Porque Vx não muda nunca. Não muda nunca. Gabriela, cresci assim, nasci assim, morri assim. Eu acho que eu falei na ordem errada, mas deu para entender a questão. Então, Vx é a mesma, certo? Então, para o movimento na horizontal, como é um movimento uniforme, a gente usa sorvete, né? Sorvete. A posição final é a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. E aí, Mateus, como eu calculo o alcance? Você concorda comigo que o alcance é o próprio deslocamento? Se eu faço S0 passar para cá negativo, isso fica S menos S0. Isso é ΔS, que eu posso chamar de A, que é o alcance. Então, ΔS, ou alcance, é igual a velocidade vezes o tempo. Que velocidade é essa, fera? Velocidade em x.
todas as vezes que eu falo do movimento em x, a minha velocidade é Vx. Beleza até aí? E no movimento na vertical? Aí apareceu um monte de equação. Nessa hora você já tá puxando os cabelos. Meu Deus, como é que eu vou lembrar disso? Pausa para água. Cara, você vai lembrar porque é simples de associar. Se é um movimento uniformemente variado, todas as equações que a gente utilizou para um movimento uniformemente variado vão ser utilizadas aqui, no meu movimento vertical no lançamento oblíquo. Mateus, qual é a única diferença? Vamos verificar. O movimento uniformemente variado dizia que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Isso é a equação horária da velocidade. Ora, o que é que vai mudar? Que essa minha velocidade final é em y, a velocidade inicial é em y, e na subida, perceba, no movimento ele está contrário à gravidade. Ele está tentando subir, mas a gravidade está puxando para baixo. Portanto, menos para a aceleração. Que aceleração vai ser essa? Sempre a aceleração gravitacional. Ficou fácil, né? Pega essa equação, inclui o y agora, porque ele só é uniformemente variado em y. A aceleração é gravitacional, mas como o movimento é contrário à aceleração da gravidade, eu coloco um menos em tudo que tiver aceleração da gravidade. Mesma coisa aqui, ó. O deslocamento é a velocidade inicial vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o quadrado do tempo. Ora, deslocamento no nosso caso aqui é altura. Estamos falando de altura. Isso é igual a velocidade inicial em y vezes o tempo, novamente, menos quem é a aceleração? G. Gt ao quadrado sobre 2. Por fim, né? Equação de Torricelli ou Torricelli para os italianos. Ela dizia que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Opa, substituindo, para nós, esses v's aqui são todos em y, no movimento vertical, certo? A aceleração tem ali um fator de correção negativo por estar contrário ao movimento. O a se torna g e o meu deslocamento, a gente já viu aqui, se torna altura, h, deslocamento vertical. Ok, fera? Então, essas são equações. Lembrando, né? Na maioria das questões, a aceleração igual à gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E no ponto mais alto da trajetória, Vy é igual a zero. Então, quando for utilizar essas equações aqui, por exemplo, para a altura máxima, meu Vy é zero. Tudo bem? Então, equações já foram dadas aí. E aí, com isso, encerramos lançamento oblíquo. Revisão rápida. Lançamento oblíquo é a composição de dois movimentos, em x e em y, tem suas equações associadas. Na altura máxima, a velocidade em y vale zero, a velocidade em x é constante durante todo o movimento. Aqui eu tenho um alcance horizontal associado, e aí um ângulo θ entre a velocidade inicial, ou a velocidade de lançamento, e o eixo x. É isso. Eu ia voltar na animação, mas só porque eu estou viciado, mas eu não vou prender vocês a isso. Então vamos lá. Movimento circular uniforme. Respira, fera, respira. Foi bastante informação. Vê com calma. Volta ao vídeo. Qualquer dúvida, pergunta a gente depois. Preparados? Movimento circular uniforme. Quem aqui não andou eu ia chamar de montanha-russa, de roda gigante, cara? A roda gigante, o princípio dela é o movimento circular uniforme. O que é que isso quer dizer, Matheus? Quer dizer que depois que acabar esse vídeo aqui dessa aula, você já está apto a projetar uma montanha-russa. É isso que quer dizer. Então, ó, lembra, a montanha-russa, né? Geralmente para aquela galera fall in love, apaixonada. Então, ó, tá lá no alto e vai andando devagar e rodando. Qual é a característica principal? Tem a mesma velocidade. Por isso, o movimento circular, porque é uma circunferência, uniforme, porque não há variação da velocidade. Simples assim. Então, ó, como é que acontece esse movimento? Aí imagina agora um professor com um bigode grande, camisa social, e aí lendo. O MCU acontece quando o corpo se move ao longo de uma trajetória dita circular, mantendo sempre uma distância fixa em relação a determinado ponto, sendo este o centro do movimento. Em outras palavras, o movimento acontece
quando um corpo ele está andando sobre uma circunferência e a distância dele para o centro da circunferência é sempre igual. Sempre igual. Então, se eu pegar esse ponto P0 ou pegar esse ponto P, essa distância aqui, que é o raio da circunferência, lembra da matemática, né? O que é o raio? A distância do centro até qualquer ponto na superfície. Então, essa distância é a mesma, está andando sobre a circunferência, movimento circular uniforme. E aí, para a gente vai adotar um referencial positivo no sentido anti-horário. Lembra? O relógio gira assim, no sentido horário. Nós vamos adotar o positivo ao contrário aqui. Por quê? Porque a gente é do contra, nós é assim. Anarquia. Então, ó, movimento circular no cotidiano. Acabei de falar. O relógio, né? Seus ponteiros, eles descrevem um movimento circular uniforme. A não ser quando estão parados, sem pilha, né? Coloque a pilha se tiver faltando aí. Então, ó, além do relógio, o que é que a gente tem? A gente tem um passeio de bike, mano. Passeio de bike. Bom demais. Inclusive, nunca mais fizemos isso, né? A pandemia vai acabar. A gente tem fé nisso. Vai acabar. E a gente vai sair para dar aqueles velhos passeios de bike, velho. As rodas da minha bicicleta descrevem um movimento circular uniforme. Essas correias aqui, essas correntes que estão ligadas à coroa da bicicleta, descrevem um movimento circular uniforme, certo? Então, é a física no cotidiano, papai. Física no cotidiano. Poderia citar outros exemplos? Poderia, mas não vou. Movimento circular uniforme, então, falando de grandezas angulares. Grandezas angulares. Aí começa a ficar um negócio mais formal, mais formal. A gente sai aqui do passeio de bike e a gente começa a querer entender. A física é isso, né? O que acontece no passeio de bike? Para muitos, é só um passeio de bike. É só um espairecer, uma coisa feita para relaxar, olhar belas paisagens. Mas para nós que estudamos física, há algo a mais no passeio de bike, certo? Então a primeira coisa é a posição angular. Que ângulo eu estou formando? E eu estou dizendo para vocês, ó, que esse ângulo, θ, a gente gosta dos gregos, por isso em homenagem a eles, todas as variáveis são letras gregas. Então esse θ, que não existe no nosso alfabeto, é igual a S sobre R. Oxe, quem é S? É o comprimento desse arco da circunferência. Então, pega a circunferência, pega um arco qualquer, ou seja, só um pedaço dela. O comprimento do arco é o produto entre o ângulo e o raio, né? A gente sabe da matemática. S é igual a θ vezes R. Fazendo lá mutatis mutandis, mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Se eu passo o R dividindo, eu acho a minha posição angular θ, que é S, ou seja, o comprimento do arco da circunferência, dividido pelo raio dessa circunferência. Tudo bem? Velocidade angular média. Aí, ó, é tudo análogo a partir daqui. Lembra que a velocidade média era o deslocamento sobre o tempo. Ora, a velocidade angular média nada mais é do que o deslocamento angular sobre o tempo. Tudo análogo lá, só que mudando para ângulos, porque a gente está no movimento circular. A aceleração angular média, novamente, né? A aceleração linear média, quando a gente calculou, era a variação da velocidade, ΔV, sobre a variação do tempo, ΔT. De igual modo, a aceleração angular média aqui no movimento circular uniforme vai ser a variação da velocidade angular sobre a variação do tempo. Tudo bem? E aí, ó, vem uma coisa muito importante no MCU, que é justamente essas componentes da aceleração. Até então, o que a gente tinha? Até então, a gente tinha um movimento retilíneo, onde apenas existia a minha aceleração tangencial, minha aceleração linear. Só que no movimento circular uniforme, além de uma aceleração tangencial, surge também uma nova aceleração, uma aceleração centrípeta. Ou seja, a minha aceleração no MCU, ela é dividida em duas outras acelerações. Lembra lá dos vetores, né? É uma aceleração, quase que uma aceleração em x e uma aceleração em y, certo? Então a minha aceleração é composta por duas acelerações. Uma aceleração tangencial
e uma aceleração centrípeta. Matheus, por que esse nome é aceleração centrípeta? Porque essa aceleração, fera, está sempre apontando para o centro da minha trajetória. Por isso a aceleração centrípeta. E a aceleração tangencial? Ora, é dita tangencial justamente porque é tangente à trajetória. Então lembra, né? Que aqui é uma coisa tangente à outra, que só intercepta em um ponto. Então não posso cruzar mais de um ponto. A aceleração tangencial toca apenas nesse pontinho aqui e sai. Então vale ressaltar aqui também que a minha velocidade no movimento circular uniforme, a minha velocidade, ela também é sempre tangencial à minha trajetória, certo? Então, lembra disso, fera. Movimento circular uniforme, a aceleração possui duas componentes, uma tangente, por isso aceleração tangencial, e uma apontando para o centro, portanto aceleração centrípeta. A minha velocidade também é sempre tangente à trajetória, tudo bem? Aí lembra, né? Quem é a minha aceleração centrípeta, Matheus? Porque a aceleração tangencial eu sei calcular, né? Através de inúmeras fórmulas, a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Mas e a aceleração centrípeta? Ora, ela está relacionada aos meus parâmetros circulares. Então a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado, ou seja, a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aí já a gente vai conseguir abrir essa velocidade angular. Vou logo dar o spoiler de que V, a velocidade linear, é igual a ômega vezes R. Então, ó, se V é ômega R, quer dizer que ômega é V sobre R. Então ficaria aqui V ao quadrado sobre R ao quadrado, ou seja, V ao quadrado sobre R. Eu poderia então escrever a minha aceleração centrípeta como sendo a razão entre a velocidade linear ao quadrado e o raio. Mas por hora, vamos deixar a aceleração centrípeta assim, também pode ser calculada dessa forma. Então a aceleração centrípeta é ômega ao quadrado, a velocidade angular ao quadrado, vezes o raio. E aí uma observação importante de que a aceleração correspondente, escalar correspondente, perdão, ao módulo da aceleração tangencial, ela é nula. Tudo bem? Então, ó, algumas grandezas interessantes. Pausa para água. A primeira grandeza interessante é o que a gente chama de período. Matheus, o que é o período? É o intervalo de tempo necessário para que o móvel efetue uma volta completa na circunferência. Então, imagina a nossa circunferência, aqui no exemplo anterior. O intervalo de tempo para que o móvel efetue uma volta, ou seja, saia desse ponto aqui e volte para o mesmo ponto, a gente chama de período. O análogo do período, ou o inverso dele, a gente vai ver já, é a frequência. Então, o que é a frequência? É o número de voltas que o móvel realiza por unidade de tempo. Então, perceba, o período é ΔT, que é o tempo, sobre uma volta, o N uma volta. Já a frequência é o N, que é o número de voltas, sobre o período de tempo. Veja que um é o inverso do outro, ou seja, o período é o inverso da frequência, assim como a frequência é o inverso do período. E aí eu já estou te dando uma forma de escrever a minha velocidade angular. Até então ela era Δθ, a variação da posição angular, sobre o tempo. Agora eu estou dizendo, ó, a minha velocidade angular também pode ser escrita por 2π sobre o período. Mas como o período é o inverso da frequência, eu posso escrever ômega igual a 2π vezes a frequência. Dá uma respirada, fera. É conteúdo que só, mas vai com calma, vai tentando entender. Olha o erro aqui ortográfico, ri, diz assim, não sabe nem português, está me ensinando. Aqui é entre, tá? Eu acabei de ver também. É entre. Vamos lá, fera, vamos lá. Transmissão de movimento. Alguns eu sei que nesse momento estão pensando, cara, tem como ficar mais difícil, é? Não é difícil. Tira isso da sua mente. É fácil. Física é fácil. Antes de dormir, diga 3 vezes. Eu amo física, eu amo... Brincadeira, pera. Transmissão de movimento circular
uniforme, movimentos concêntricos. A galera gosta de dar nome difícil para parecer mais bonito, mais chique, né? É tipo lesma. Ah, vamos comer lesma no restaurante? Não, vamos comer escargot, certo? Então vamos lá. Polias com acoplamento por correia e engrenagens. Então imagina aqui, é o nosso clássico exemplo da bicicleta, certo? Tem ali uma coroa maior, uma coroa menor, e aí eles têm um raio associado a essas circunferências, tem uma velocidade linear tangencial, sempre a trajetória, e tem uma velocidade angular. Então aqui uma velocidade angular em A, uma velocidade angular em B, e etc. E aqui o mesmo exemplo, né? Mas quando elas estão acopladas ali, são engrenagens agora, certo? Mesma coisa, tem raio, velocidade linear e velocidade angular. Cara, olha, a relação é essa aqui. Para esses casos, a velocidade linear é sempre a mesma, fera. Sempre a mesma, sempre. Tem variação? Não, não tem, é sempre a mesma. Então, ó, velocidade linear é sempre a mesma. Só que lembra o spoiler que eu te dei lá atrás. A velocidade linear é o produto entre a velocidade angular e o raio. Portanto, ó, para o móvel A, para a circunferência A, VA é ômega A vezes RA. Para B, ômega B vezes RB. Ora, eu sei quem é ômega. Certo? Eu sei quem é ômega. Explicitando o ômega, eu obtenho que a minha frequência em A vezes o raio em A é igual a minha frequência em B vezes o raio em B. Então, 3 expressões que quando você pegar uma questão ali de transmissão de movimento, esse movimento em MCU, são válidas. Para esse caso aqui, velocidade linear é igual, abre a velocidade linear, obtém essa expressão, abre a velocidade angular, obtém essa expressão. Então, em suma, você só precisa saber dessa primeira e ir abrindo conforme o seu conhecimento técnico-teórico das formulações. E aí, lembrando agora de polias com acoplamento no mesmo eixo, né? Agora essas polias ela tem o mesmo eixo de transmissão, o mesmo eixo, né? Estão ali acopladas com o mesmo eixo. Novamente, tem os mesmos elementos, só que vai mudar. O que é que vai mudar, Matheus? Agora não é mais a velocidade linear que é equivalente. É a velocidade angular, ou seja, ômega 1 é igual a ômega 2. E aí, novamente, só preciso saber essa primeira fórmula e a partir daqui ir abrindo, né? Ômega é V sobre R. E aí, abrindo V, eu consigo que a relação é que a frequência 1 sobre o raio 1 é igual à frequência 2 sobre o raio 2. Pegou isso, fera? Para todas as questões, essas relações vão ser válidas. Ufa! Acabou. Esse é o conteúdo. Lançamento oblíquo e movimento circular uniforme. Conteúdo gigantesco, mas muito importante. Então, primeiro, antes da gente começar nas questões aqui, é necessário que vocês pratiquem para gerar dúvidas, tá? Às vezes, com o professor explicando aqui, você diz, ah, não, pô, entendi, vem com o pai. O pai tá sabendo esses 2 conteúdos. Quando você vai para a questão, para a prática, às vezes você faz, talvez eu não tenha entendido tão bem. Então, a gente tá totalmente, inteiramente à disposição. Vem de zap, tira dúvida, pergunta, pode ser dúvida da teoria, dúvida de exercício. Matheus, eu vi ali um passarinho voando em movimento circular. Posso tirar uma dúvida? Pode tirar uma dúvida. Então, sabendo disso, vamos para a aplicação 1. Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra-ataque, arremessa a bola no sentido do campo do adversário, certo? Ela percorre, então, uma trajetória parabólica, conforme é representado na figura, em um tempo de quanto, fera? 4 segundos. Então, imagina, né? Imagina. O goleiro, Neneca, do Mengão, Neneca. Para aproveitar o contra-ataque, já que ele não sabe sair com o pé, ele arremessou com a mão, certo? Deu aquele arremesso lá na bola. E aí, criou-se uma parábola perfeita. Essa galera que faz essas questões é super criativa, sabe? É tipo, claro que não foi uma parábola, claro que não é um lançamento oblíquo, mas ele quer que você responda essa questão, então foi. Nesse jogo, esse goleiro conseguiu fazer isso, certo? Então eu tenho uma velocidade de lançamento, eu tenho uma determinada velocidade horizontal e eu tenho um ângulo beta aqui
entre a minha velocidade de lançamento e a horizontal. E aí já se liga, fera, que ele me deu o alcance, né? Se ele me deu esses dois pontos, ó, de 0 para 60, andou 60. Então o alcance horizontal nesse movimento foi de exatamente 60 metros. E aí continua. Ele diz assim: desprezando a resistência do ar e com base nas informações apresentadas, podemos concluir que os módulos da velocidade v, ou seja, o módulo da velocidade de lançamento e da velocidade horizontal VH na altura máxima são, em metros por segundo, iguais a, respectivamente, e aí ele deu aqui o seno de beta e o cosseno de beta. Pausa o vídeo, tenta responder. 1 minuto, enquanto eu tomo água. Vamos embora. Então vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe que o alcance horizontal é a velocidade em x, que ele aqui está chamando de VH, vezes o tempo. Ora, eu já tenho o tempo total. A questão me deu 4 segundos. Portanto, 60 é igual à velocidade horizontal vezes 4. A minha velocidade horizontal é de 15 metros por segundo. Ora, aqui vem informação extremamente importante que vocês viram lá em vetores. A decomposição desses vetores. Se eu tenho aqui um vetor, para eu decompor ele no eixo x, eu multiplico pelo cosseno desse ângulo. Para eu decompor no eixo y, eu multiplico pelo seno desse ângulo. Como a gente tem a velocidade em x, logo, essa velocidade em x é v vezes o cosseno desse ângulo beta. Ora, o cosseno de beta ele nos deu 0,6. VH eu tenho 15. 15 é igual a v vezes 0,6. Portanto, a minha velocidade de lançamento foi 15 sobre 0,6, que é igual a 25 metros por segundo. Portanto, a alternativa correta, a letra A de errado, não é a letra A. Se atenta nesse quesito, que o Enem gosta de fazer pegadinhas. Gosta. O que é que ele pede? Ele diz assim, ó, determine V e VH, respectivamente. Ou seja, primeiro V e depois VH. A letra A, portanto, está trocada, né? Primeiro eu quero V, 25. Depois VH, 15. A alternativa correta é a alternativa de letra C. De, cara, vou fechar a prova de física no Enem. Aplicação 2. Aplicação 2. Uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Sabendo que o raio da roda d'água é de 0,5 metros e utilizando π igual a 3, determine a velocidade linear da roda em metros por segundo. 1 minuto. Pausa o vídeo, tenta fazer. Conseguiu? Vamos lá, simbora. Olha só, frequência, né? Número de voltas sobre o tempo. Número de voltas sobre o tempo. É o que a gente falou lá da frequência. Portanto, é 8 sobre 25, que é 0,32. Aqui a unidade para a frequência é o Hertz. Tem também o RPM. Vem de zap. Vou deixar essa curiosidade aqui para vocês. A frequência pode ser dada em RPM, rotações por minuto, certo? Então vem de zap depois para saber como é que eu transformo, Matheus, de Hertz para RPM, caso a questão tivesse dado em RPM. E aí, ó, o que é que ele quer? Velocidade linear. Velocidade linear, a gente já sabe, tá na cara entrando pela venta aqui, é ômega, velocidade angular, vezes o raio. Ora, ômega, a gente sabe que é 2πf. Então, a velocidade linear é 2πf vezes o raio. Olha, eu já tenho tudo aqui. 2 vale 2, π ele mandou dizer que é 3, frequência 0,32, o raio 0,5. Joguei na fórmula, velocidade linear é de 0,96 de... Ah, como física é fácil. Foi mal as piadas sem graça, galera. Não tá legal pra mim hoje, cara. Então, o que é que eu fiz nessa questão? Lembrei dos conceitos, lembrei das formulações. Matheus, será que o Enem tem uma questão tão fácil? Tem questões fáceis assim. E qual é o agravante? Você não pode se dar o luxo de errar uma questão fácil, tá?
Então, esses conceitos mais básicos têm que estar bem firmados na sua cabeça, velho. É isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte a todos. Muito obrigado pela atenção. Vou falar por mim e pela tal de Mariana Loss. Muito obrigado pela atenção. Fique em casa sempre. Pet Civil FAO, Física Cinemática 4. É nóis.